Primeiro, antes de mais nada, eu quero compartilhar com vocês que o que eu vou trazer aqui para vocês está baseado nas minhas experiências ou no meu conhecimento, naquilo que eu estudei, naquilo que eu venho aplicando, naquilo que eu venho observando. Está longe de ser o único caminho, também não se propõe a ser uma verdade absoluta, é a minha forma de enxergar, é a forma como a gente ajuda as empresas hoje, tá? Eu vou basicamente hoje falar sobre um pouquinho sobre o que é cultura de melhoria, trazer um pouco isso para a gente conversar. Vou buscar também desmistificar a história de cultura, porque às vezes a gente se apega na questão cultural, até como uma bengala, muitas vezes, né? E depois eu vou falar, então, sobre os 3 elementos que foi a chamada aí da nossa live, tá? Antes de começar e falar sobre isso, eu quero contar uma história para vocês. Eu fui demitido com 4 meses de uma empresa. Eu gosto muito dessa história porque ela fala muito sobre cultura, fala muito sobre coisas e atitudes que às vezes a gente comete sem se dar conta. E os casos de insucesso, os casos de fracasso também são bastante interessantes. Eu tinha 26 anos na época. Eu fui contratado por uma empresa familiar, essa empresa estava em processo de profissionalização, e eles então foram nas multinacionais buscar profissionais que eles consideravam profissionais atualizados, que tinham todo o conhecimento que eles estavam buscando e o que eles gostariam de se tornar. E na época, então, foi uma das entrevistas mais interessantes que eu fiz na minha vida, porque basicamente eu não respondi nada. O gerente de RH dessa empresa que estava me contratando, ele me vendeu a vaga e no final ele perguntou, você aceita trabalhar nesse desafio? E eu lá com 26 anos, no auge da juventude ali, eu fui convidado com o objetivo de mudar aquela empresa e eles disseram, o teu objetivo é mudar a cultura e trazer aquela cultura da multinacional para dentro da nossa empresa que está em processo de profissionalização. No mesmo dia que eu entro nessa empresa, a minha colega de trabalho entra no mesmo dia, nós dois éramos supervisores, nós entramos no mesmo dia, na época, e o nosso gerente, na época, tinha 3 meses de empresa, e nós, então, estávamos lá para mudar. E dentro desse contexto, o que nos disseram para fazer? Né? Olha, peguem tudo aquilo que vocês têm da multinacional, peguem tudo aquilo que vocês faziam lá e tragam aqui para dentro, né? Façam exatamente aquilo que está lá, porque aquilo é o certo e o que a gente tem aqui é errado. E a gente foi, então, eu com essa pretensão de achar que o meu mundo era melhor do que o deles, e tinham me dito isso também, eu fui com a pretensão de mudar, e a verdade é que a gente conflitava muito com as pessoas, dizendo que elas estavam erradas, que aquele jeito de trabalhar era antiquado, que o outro jeito era melhor, e assim eu trabalhei durante 4 meses. Claro que algumas coisas boas a gente fez lá, deixamos algumas coisas, mas o fato é que no final desse 4º mês, o gerente que trabalhava comigo não resistiu e ficou muito estressado com a quantidade de conflitos que a gente vivenciava e pediu para sair da empresa, No outro dia, assume uma gestora que eu, enfim, conflitava bastante. Naquela época, eu fui demitido um dia depois. E essa história é interessante porque ela me fez perceber que por mais que a gente acredite que uma outra cultura é melhor, não basta simplesmente ir lá e querer trocar exatamente tudo de uma hora para outra, porque não é assim que as coisas acontecem, é um processo que tem que acontecer em médio e longo prazo. Tá? Então, isso é como não fazer, né, que também é importante. Alguns ajustes aí combinados que eu queria fazer com vocês para a gente avançar de uma maneira, digamos, mais eficaz. Tá? O primeiro é que quando a gente vai falar de transformação de cultura, a gente tem que partir do pressuposto que a organização que a gente trabalha ou a empresa, ou que a gente faz consultoria, enfim, a gente tem que partir do pressuposto que é possível sim mudar, né? Que é possível sim fazer diferente e tentar limpar todos os estereótipos e limpar todos os preconceitos que a gente tem, porque nós, seres humanos, a gente costuma criar conceitos prévios sobre as coisas, então, bom, se uma empresa é do tipo X, então lá não vai funcionar, se é uma empresa, por exemplo, pública, provavelmente não vai funcionar, e eu já vi diferente. Se o chefe tem esse tipo de comportamento, não funciona. Se o diretor ele faz isso, então também não vai funcionar. Então vamos tentar tirar todos esses tipos de estereótipos, tentar limpar e acreditar, né, limpar os nossos óculos de qualquer
preconceito e acreditar que é possível. O segundo é que eu queria que a gente partisse do pressuposto, né, que vocês têm capacidade para liderar um processo de mudança ou para influenciar um processo de mudança. Eu escuto seguidamente as pessoas falando, não, esse negócio é da alta direção, isso aí não é meu, né? Vocês, tá, mas se não é teu e você está incomodado, então é seu, né? Mas isso é responsabilidade do outro, então se você está incomodado, é responsabilidade do outro, então é melhor sair da empresa. Não, mas eu quero ficar porque eu acredito, então tenta, né? Então vamos partir do pressuposto que todos nós temos capacidade de liderar ou minimamente influenciar para que uma mudança cultural aconteça, né? O conceito de autorresponsabilização que eu acho muito importante. E o terceiro que eu queria pedir um favor, né? Nós adultos, a gente geralmente faz uma comparação de coisas que a gente já conhece. Então, quando a gente aprende, por exemplo, dá um exemplo clássico que tá aí, né? As pessoas perguntam o que é o Telegram, aí alguém responde, Telegram é tipo WhatsApp. A gente sempre vai buscar uma referência para, a partir de uma comparação, a gente conseguir entender melhor. Então, minha sugestão, esqueçam os modelos mentais que vocês têm, né? Mergulha na minha fala, sem tentar fazer comparações, sem buscar comparação, mergulha naquilo que eu vou falar, tenta entender, tenta compreender, busca entender o meu ponto de vista sobre esse processo e depois vocês fazem a crítica que vocês quiserem. Isso é importante para que vocês estejam presentes aqui comigo também. Muito bem. Então, vamos falar o que é cultura de melhoria contínua. Esse é um tema complexo, né? Eu fui buscar lá na origem para trazer para vocês, e a minha referência maior é o modelo Toyota de produção, é o Lean, né? E basicamente as pessoas que construíram esse sistema Toyota de produção são a nossa referência maior aí de melhoria contínua. Então, trouxe algumas coisas aqui para a gente parar para pensar. Então, Ono, né, o Taiichi Ono, dizia que compreender é a palavra favorita dele. Então, ele partia do pressuposto que o processo de melhoria contínua parte de um processo de compreensão, de realmente analisar as coisas a partir de uma postura de compreensão, não uma postura de resposta, uma postura de compreensão, né? Esse mesmo cara, o Ono, né, ele era conhecido por jamais repreender alguém que fizesse alguma coisa errada, né? Ele basicamente só repreendia algum funcionário, algum fornecedor por falta de atitude, mas não por errar. Então, ele partiu do pressuposto que errar fazia parte, né? Um outro conceito de melhoria contínua, que acho que todos nós aí que somos da área de melhoria contínua, tenta, de uma certa forma, incentivar, é fazer com que os problemas que aconteceram agora não voltem mais a acontecer, ou seja, os problemas da manhã, né, sejam resolvidos, a causa seja eliminada e à tarde sejam outros problemas, ou no outro dia seja outro problema, que à medida que as coisas aconteçam, a gente tem, então, a habilidade de melhorar para que os problemas que vão surgindo sejam diferentes, né? Então, eu resumiria também esse contexto de melhoria contínua com o conceito de cabeça de obra, né? Que alguns de vocês já devem ter escutado esse conceito, que eu acho importante, né? Até a Toyota começar a trabalhar um pouco mais forte a questão da melhoria contínua, o Japão de maneira geral, a gente tratava e chamava as pessoas de mão de obra, né? Então, basicamente, a indústria, Ford, Taylor, nessa época da administração científica, eles contratavam mão de obra. Então, a ideia era que se eu precisasse de mais mãos de obra, ou seja, se eu precisasse de mais de mãos, eu contratava mais pessoas, e a expectativa é que cada pessoa que eu contratasse viesse com 2 mãos, né? E aí a Toyota e o Japão, de maneira geral, começam a olhar como as pessoas com capacidade de criar, capacidade de construir coisas novas, e basicamente começa a tratar elas com o cérebro, né? Fazer com que todas as pessoas reflitam sobre melhoria. O Japão tem um conceito muito forte que é chamado de Hansei, que a gente traduziu como reflexão, mas para eles essa questão é muito mais ampla, muito mais profunda, né? Ela passa por aceitar que a gente erra, compreender o erro, ficar até triste com o erro e depois melhorar. Para eles é um processo muito simples, eles fazem no processo educacional das crianças dele. E para nós,
ocidentais, toda vez que alguém aponta o erro, para a gente é pejorativo, né? É um pouco mais complicado. Até algumas pessoas aí do mundo da melhoria contínua já me relataram que ficam chateados, desapontados, quando eles mostram algum problema ou uma oportunidade, como a gente prefere dizer, e as outras pessoas acham que eles, enfim, estão sendo negativos. Que na cultura japonesa isso é muito fácil, né, de fazer, apontar problema, eles tratam de uma maneira diferente, mas nós ocidentais, a gente fica às vezes desapontado, fica chateado, magoado, quando alguém aponta um problema. Mas quando a gente vai olhar na origem, né, o que é melhoria contínua, o que está lá na base da base da base, tem a ver com refletir, acreditar que sempre pode ser melhor, acreditar que o que é hoje pode até ser bom, mas ele deveria e poderia ser melhor, e a partir daí trabalhar para que a melhoria continue acontecendo, né? E aí dentro desse processo, né, quando a gente conversa com clientes ou com alguma empresa, a nossa percepção é que muitas vezes a gente cria uma imagem do que a gente quer em termos de cultura que não necessariamente é o que a gente precisa, ou seja, a gente começa a, por exemplo, né, vou dar um exemplo, o que é cultura de melhoria contínua para você? Por exemplo, já conversei com pessoas de Six Sigma que dizem assim, não, melhoria contínua, uma cultura de melhoria contínua quando todo mundo souber fazer um DMAIC, souber fazer uma atividade, entender estatística, na verdade ele está projetando o desejo dele nas outras pessoas e não necessariamente aquilo é uma necessidade, né? Então, quando a gente pensa em cultura de melhoria contínua, a gente tem que também olhar assim, o que de fato a gente gostaria que tivesse, o que de fato é necessário que tenha dentro de uma organização. Bom, a ideia é a gente simplificar essa questão da cultura, então eu vou tentar trazer um pouco do aspecto cultural, por que ela é difícil de tocar, e depois a gente vai, então, tentar simplificar um pouco a visão para a gente poder avançar, né? Basicamente, quando a gente fala de cultura, a gente se agarra nela como se fosse uma bengala, como eu já disse antes, né? Como a liderança ou como o sistema, né? Quando a gente liga para um 0800, por exemplo, e o atendente não sabe o que responder, ele nos diz, não, isso é o problema do sistema. E às vezes a gente também, líderes de melhoria contínua, faz a mesma coisa, só que em vez de falar do sistema, fala da cultura. Então, por que tal coisa não avança? Não, isso é um problema cultural, né? Ou é um problema de liderança, a gente se agarra nesses elementos como se fossem coisas intangíveis, difíceis de mudar, como uma forma até de justificar um avanço não ido, né? Então, a cultura tem esse lado que é difícil de tocar e por isso muitas vezes a gente não encara, e a ideia é eu ajudar vocês a simplificar um pouco esse processo aqui hoje. Mas para compreender um pouquinho melhor da cultura, basicamente para a gente, se vocês quiserem entender e fazer um diagnóstico na empresa de vocês sobre cultura, basicamente só olham as 5 grandes questões, né? Os grandes símbolos, né? E a gente tem coisas físicas, como, por exemplo, a forma de se vestir, a forma como as salas são organizadas, né? Se o administrativo é dentro da fábrica ou fora da fábrica, né? Se tem refeitório separado, se as pessoas têm mesa grande, tudo isso são símbolos físicos que nos dizem um pouquinho sobre a cultura, né? A figura dos heróis, né? Quem são as pessoas de fato que são reconhecidas, quem são os símbolos na empresa, eles representam geralmente um conjunto de comportamentos que devem ser seguidos, né? Eu lembro de uma empresa que eu fiz consultoria, que o diretor comercial, ele toda quinta-feira de manhã, se não me falha a memória, ou era na terça, ou era na quinta, num desses 2 dias de manhã, ele não ia para a empresa, porque era o dia que ele fazia aula de tênis. E eu perguntei para aquelas pessoas que trabalhavam com ele, nossa, e como é que vocês encaram isso deles? Assim, a gente acha sensacional, porque ele é uma referência para a gente, e se ele conseguiu chegar nesse estágio, é nesse estágio que a gente quer chegar também, né? Então, em alguma outra empresa isso poderia incomodar, lá não, lá o herói fazia isso, ele era uma referência de resultado e de conhecimento, e então todo mundo achava que aquele era o modelo a ser seguido, e não tem nada de errado nisso, está tudo certo. Mas só para dar um exemplo aí de como figuras que representam uma cultura têm um impacto muito importante, né? Então, quando a gente olha quem são as referências dentro da empresa, quem são as pessoas bem vistas aqui dentro, quem são as pessoas que marcaram ou que marcam essa empresa, geralmente elas representam boa parte da cultura. Também a gente costuma olhar para os rituais, né? Quando que se comemora, quando não se comemora, quando acontecem as reuniões,
como que são os ritos dentro da organização. Ela é mais comemorativa, ela é menos comemorativa, ela é mais punitiva e por aí vai, né? A questão dos valores, muito importante, né? O que ela valoriza como positivo e o que também ela pune, né? Quando que as pessoas são reconhecidas ou quando são punidas, isso pode mostrar muito sobre a cultura, e as práticas mais reais, assim, os procedimentos, os métodos que são utilizados, as práticas mesmo, os métodos de trabalho. Então, esse conjunto de coisas pode ajudar vocês a entender a cultura. Mas, como eu falei, eu quero simplificar isso, eu não quero que vocês saiam especialistas de cultura, tá? Então, vamos começar a simplificar, eu quero contar mais uma história para vocês. Em 2012, 2013, eu não sei ao certo qual foi o ano disso, provavelmente, acho que 2013, a gente fez uma capacitação para um grupo de perto de 900 pessoas. Basicamente, a empresa que eu trabalhava tinha uma grande parada no meio do ano, e a gente então levava as pessoas que trabalhavam na operação para a sala de aula. Naquele ano, então, a gente resolveu ficar 9 dias com essas pessoas dentro de sala de aula fazendo treinamento. Eu era o gestor de todo esse projeto. Então, a gente alugou 13 salas, né, de uma faculdade, de um prédio de pós-graduação, e levamos, então, toda a produção, toda a fábrica, para ficar durante 9 dias em 13 salas de aula. Cada sala de aula tinha basicamente ali cerca de 50 pessoas, e eles eram reunidos por grupos homogêneos, que a gente chamava. Então, tinha lá a sala dos operadores da máquina do tipo X, a sala dos operadores das máquinas do tipo Y, a sala dos montadores de produção, e assim sucessivamente. Eram 13 salas de aula. Naquele ano, então, eu decidi que eu também faria uma capacitação. Eu era o gestor, mas eu decidi que eu ia fazer a capacitação, e eu decidi fazer o famoso jogo do barco. Só que eu fiz o jogo do barco de uma maneira totalmente diferente, né? Eu simplesmente ensinei eles a montar barco, e simplesmente montei 2 equipes dentro de cada sala e pedi para que eles montassem barco. Tinha lá as pessoas que produziam, tinha um líder, eles nomeavam um líder de produção, e não tinha meta, não tinha nada, só tinham que produzir barco. E tinham basicamente duas linhas dentro da sala. E o que eu comecei a perceber? Que na primeira turma, eles começaram aos poucos a reproduzir exatamente o que eles faziam na fábrica. Então, aquela pessoa que era o líder de produção, mas que na prática não era, na verdade não era, né, só na brincadeira, ele então começou a se comportar como líder e começou a fazer as mesmas atitudes que o líder na fábrica fazia. Os operadores começaram a fazer as mesmas atitudes, né, que faziam dentro da fábrica. Então, por exemplo, uma atitude que nos incomodava demais era, muitas vezes, quando eles identificavam algum problema, ao invés de resolver o problema, eles passavam para a próxima operação, descartar aquele problema. E eles reproduziram na primeira turma a mesma coisa. Eu fui para a segunda turma, então, e essa segunda turma, o que aconteceu? Eles fizeram a mesma coisa, eles reproduziram exatamente os comportamentos dentro da fábrica. Eu fui para a terceira, a mesma coisa, para a quarta, a mesma coisa, para a quinta, até a 12ª, a mesma coisa. 13ª era um grupo só de líderes de produção. E o que eles reproduziram? Eles reproduziram a mesma coisa. Ou seja, mesmo num ambiente educacional, num ambiente fora do trabalho, sem a pressão, sem as metas de resultado, eles faziam exatamente as mesmas atitudes, as mesmas qualidades, os mesmos defeitos que eles faziam dentro daquela fábrica. E aí eu trago um pouco para a gente refletir que, mais que cultura, às vezes é um hábito, né? Porque eles estavam fazendo aquilo porque simplesmente era um hábito fazer daquele jeito, eles não estavam refletindo sobre a forma que eles estavam fazendo. Eles estavam num outro ambiente, não tinham os mesmos ritos, mas eles simplesmente faziam porque era a forma como eles sabiam fazer. Então, para desmistificar um pouco isso, eu prefiro pensar, em vez de cultura, pensar em hábito, que é muito mais fácil a gente mudar um hábito, às vezes, do que mudar uma cultura. Bom, ainda no mundo da desmistificação, e aí eu sugiro, anotem isso, porque essa é uma regra de ouro aí para a cultura. Toda vez que vocês se pegarem pensando que a cultura está impedindo vocês de fazer alguma coisa,
No campo da gestão da mudança, dentro da estrutura de conhecimento, da forma de pensar de gestão da mudança, a cultura ela é consequência e não causa. Quando a gente imagina que a cultura é causa, a gente não consegue avançar para uma nova forma de trabalho. Quando a gente imagina que a cultura ela é consequência dessa nova forma de trabalho, a gente passa, então, a ter um outro olhar e passa a acreditar que, de fato, é possível mudar a cultura. E ela é consequência, basicamente, de três coisas. Tá? De alteração das pessoas, então, quando eu mudo a forma das pessoas fazerem alguma coisa. Da segunda, quando essa forma de que eu mudei, ela gera sucesso, ou seja, as pessoas atingem resultado. E a terceira, e não menos importante, ou tão importante quanto, é quando elas relacionam o sucesso ao resultado. E aí que às vezes está o pulo do gato, né? Porque às vezes a gente consegue fazer uma mudança, as pessoas mudam a forma de fazer um trabalho, muitas vezes o resultado, que é o sucesso, ele vem, só que as pessoas muitas vezes não relacionam aquele esforço, aquele resultado, e aí a cultura não se estabelece. Então, fazer com que as pessoas percebam que aquele esforço que foi feito, aquele esforço que gerou aquele resultado, ele tem uma relação de causa e efeito, fortalece ainda mais a cultura. Ou ela é que gera uma nova cultura. Então, quando eu faço alguma coisa e colho frutos e percebo que aquele meu novo jeito de tratar, aquele meu novo jeito de fazer alguma coisa me gerou resultado, é quando eu começo a entender que aquele novo comportamento precisa ser reproduzido. Tá? Então, eu diria que é uma das formas de simplificar todo o processo, para a gente parar de pensar que cultura é complexo, pensar simples assim: se eu conseguir fazer com que as pessoas façam um conjunto de ações, se eu conseguir fazer com que esses conjuntos de ações transformem em resultado, e conseguir fazer com que as pessoas percebam que aquele esforço tem relação com o resultado, aí sim elas começam a reproduzir aquele comportamento. Muito bem. Qual que é o primeiro elemento, então? Eu falei que eu ia falar 3 elementos, tem muita coisa que contribui com mudança de cultura e com a construção de uma cultura de melhoria contínua, e eu trouxe 3 que eu acho que são os mais importantes, aqueles que eu geralmente enxergo nas empresas que têm uma cultura mais consolidada. E a primeira delas parece óbvia, mas eu quero que vocês escutem mais do que a palavra que eu vou dizer, tá? É ter uma visão de longo prazo, tá? E a visão de longo prazo, ela precisa ser imaginável, tá? O que é uma visão de longo prazo imaginável? Eu vou dar um exemplo no negativo para depois a gente pensar em dar um exemplo positivo. Então, muitas vezes a gente pergunta em uma organização ou para as pessoas qual que é a visão daquela empresa, eles trazem lá categoricamente: a nossa visão da nossa empresa é ser a melhor do mercado nos próximos 5 anos, ou ser líder de mercado. Aí se faz a pergunta, né? Segunda pergunta: o que é ser líder de mercado? Aí, provavelmente, se a gente levar pessoas, às vezes, para salas diferentes, elas possivelmente vão dar respostas diferentes. Uma é ter maior participação de vendas, outra vai dizer que é ter o produto mais reconhecido, outra vai dizer que é ter o maior valor de mercado, e assim sucessivamente. Então, é nesse nível que eu estou falando. Quando a gente vai para o mundo da melhoria contínua, por exemplo, se perguntar para qualquer empresa, você acredita que melhoria contínua é importante? Todo mundo vai dizer que sim, né? Agora, se a gente perguntar o que é essa melhoria contínua que a gente quer chegar, para onde que a gente está indo, as chances são que cada um vai pensar numa coisa diferente. Eu vivi isso na pele. Eu fui durante um período gerente de qualidade de uma empresa e eu achava que eu estava trazendo grandes resultados, os números eram incríveis, a gente batia recorde todo ano. E um período lá, o meu gestor da época, que era o presidente da empresa, foi lá e me disse assim: Thiago, a qualidade do nosso produto não está boa. E eu perguntei: mas por que não está boa? Os números batem recorde, a gente nunca viu números tão bonitos assim, a gente vem batendo meta todo ano. Ele disse assim: não, mas qualidade para mim não é isso, qualidade para mim é qualidade percebida. E aí, na hora eu discuti um pouco com ele, tá, mas depois eu fiquei presente que, na verdade, a gente nunca tinha discutido com profundidade o que era qualidade para a gente naquela empresa.
a gente nunca tinha entendido exatamente para onde a gente estava indo. Eu tinha uma ideia do que era, ele me dizia que qualidade era importante, eu dizia que qualidade era importante, nós dois pensando que qualidade era importante, e o fato é que a gente tinha pensamento divergente. Então, quando eu falo uma visão de longo prazo, é saber exatamente o que se vai ter, é conseguir imaginar como a empresa vai ser no futuro, né? Também ter uma visão que seja desejável, né? Então, não adianta ter uma visão que seja imaginável, mas que ela não atraia, não seja desejável para o restante das pessoas, e também o mais importante, que seja comunicável, né? Eu trouxe um exemplo clássico aqui da Toyota, de uma visão que para mim é facilmente imaginável, facilmente desejável, facilmente comunicável, que é a clássica frase do Toyoda Keishiro, que ele disse lá, depois da Segunda Guerra Mundial: alcancemos os Estados Unidos em 3 anos, caso contrário, nossa indústria não sobreviverá. Então, ela é fácil de entender, né? A gente precisa alcançar os Estados Unidos em termos de produtividade, resultado e tudo. Ela é muito desejável, porque é altamente atrativo isso, né? E facilmente comunicável, né? Então, encontrar formas de construir visão e, de fato, saber para onde vocês estão indo em termos de melhoria contínua é fundamental. Eu diria que esse é o primeiro grande elemento. Por que ele é importantíssimo? Porque quando eu não sei para onde de fato eu estou indo, onde eu quero chegar de fato em termos cultural, eu começo a me agarrar nas técnicas, né? Eu começo a me agarrar nas ferramentas, eu começo a me agarrar em projetos de método. Então, eu começo a acreditar que, bom, eu tenho que implantar o método X. Por que eu tenho que implementar o método X? Não, porque ele é importante. Aí eu vou lá e fiz aquele método, agora eu tenho que implementar um outro método, e assim por diante. E eu esqueço muitas vezes qual que é o grande objetivo, qual que é o grande fundamento que a gente tá tentando construir, né? Então, entender de fato onde quer chegar é muito importante. O segundo elemento, né, é escolher um grande passo com premissa de sucesso, tá? E investir em capacidades. É 2 dentro de 1. Aqui eu dei uma roubada boa, mas são 2 itens que estão muito interligados: é escolher um grande primeiro passo a ser dado e investir nessas capacidades. Então, quando a gente escolhe um primeiro passo a ser dado, ele é fundamental, porque ali eu posso criar um trauma positivo ou um trauma negativo, né? Eu tenho uma história bem interessante, até de uma pessoa que está aí no chat participando, de uma empresa cliente nossa que escolheu uma área de trabalho para fazer um projeto que tinha basicamente tudo que eu vou falar daqui para frente, mas eles tinham basicamente pessoas muito comprometidas, uma área que precisava ter um resultado muito grande, e a partir daí foi muito fácil gerar resultado, ou foi mais fácil gerar resultado, mas a escolha foi muito bem feita. Eu vou dar algumas dicas de como escolher esse primeiro passo, né? E a gente, às vezes, escolhe o passo com uma leitura técnica. O que é uma leitura técnica? É a leitura lá do livro, né? Ou seja, faz um mapeamento total, identifica os maiores problemas e ataca os maiores problemas. Eu vou trazer outros elementos aqui para vocês comporem essa avaliação, tá? E trazer uma história não tão boa aqui, mas para dar um exemplo para vocês. Em 2018, eu estava voltando do Ceará e encontrei um colega meu de infância no voo, né? Não imaginava ali, encontrei ele no voo e casualmente ele sentou do meu lado no voo e a gente veio conversando de Fortaleza até Brasília, que é onde a gente fez a conexão. De lá a gente acabou sentando outra poltrona, mas a gente veio conversando cerca de 2, 3 horas de viagem. E ele era engenheiro de processo de uma empresa, responsável pelo Lean, e eu perguntei para ele: pô, legal, como que é o Lean lá, como é que são as questões de melhoria dele? Assim, cara, lá a gente faz de tudo, só não pode falar a palavra Lean, porque o primeiro projeto que teve de Lean foi ruim, não deu resultado, o dono da empresa ele não suporta mais a palavra Lean. Então, o primeiro passo mal dado pode gerar trauma e pode gerar uma resistência muito grande. Então, o segundo elemento que eu queria trazer para vocês é escolher um grande passo a ser dado, né? E investir nas capacidades das pessoas, que eu vou falar um pouquinho sobre isso. Como que a gente escolhe esse primeiro passo a ser dado, tá? Então, eu vou colocar
alguns elementos aqui para vocês. A gente basicamente tem duas formas de olhar por onde a gente vai começar. Então, a gente olha uma perspectiva vertical, ou seja, quanto mais no topo da organização, melhor. Quanto mais envolvendo a presidência, a diretoria da empresa, melhor, né? Quanto mais envolvendo a área operacional, mais difícil vai ser o processo seguinte, mas às vezes é onde eu tenho maior influência. E depois eu olho também em termos de áreas, processos, família de produto, onde que eu consigo operacionalizar. Então, eu preciso definir esse escopo inicial, né? E como que eu defino esse escopo inicial? Basicamente, eu sugiro dois elementos, né? O primeiro é onde tem campeões, já vou falar sobre campeões, quem já conhece o assunto vai escutar repetido, quem já viu algum vídeo meu passado falando sobre isso também vai escutar de novo, mas dentro desse contexto pode ser um pouquinho diferente. Então, escolher local com campeões e escolher local que tem um potencial de resultado muito grande. Então, se eu escolho um local que tem campeões, são pessoas que vão me ajudar bastante nesse processo, as chances são que o resultado vai vir com mais facilidade, né? E se eu escolho um local que tenha campeões e que tenha potencial de resultado, aí as chances são maiores ainda, né? E dentro desse processo, muitas vezes, a gente precisa deixar de lado o nosso preciosismo, né? Um pouco daquilo que a gente carrega, o nosso perfeccionismo, de buscar o estado da arte, de buscar o que está lá na bibliografia, buscar aquilo que é de melhor, porque muitas vezes o que o nosso intelectual diz, ou o nosso racional diz que é o melhor, muitas vezes não é o melhor campo para começar um trabalho. Muitas vezes ali não vai surtir tantos efeitos, né? E isso pode ser um grande dificultador, né? Como que a gente identifica os campeões, tá? Basicamente é uma metodologia bastante simples, quem ainda não conhece, tem vídeo meu lá falando sobre isso, mas a gente pode fazer um outro momento só falando sobre isso. Basicamente a gente precisa olhar dois elementos, duas formas de comportamento, digamos assim, das pessoas em relação ao tema. Então vamos dizer que o tema é melhoria contínua. Então basicamente vocês precisam fazer a primeira pergunta: qual que é o nível de comprometimento dessa pessoa com esse tema? Então, sei lá, um gerente X, um supervisor Y, um diretor, um presidente, as pessoas que você precisa ali buscar como aliado. Qual que é o nível de comprometimento dessa pessoa com esse assunto? Ele é alto ou ele é baixo, né? Então, digamos que ele é alto, né? E qual que é o nível de energia em relação a essa pessoa em relação a esse assunto? O que é energia? Não é o quanto ela tem energia, mas é o quanto ela disponibiliza energia para aquele assunto. Então, digamos que da agenda dela semanal de 40 horas a semana, ela trabalha ali 15 minutos nisso. Então, a energia dela é baixíssima, né? Digamos que ela trabalha ali 2 dias nesse assunto, então a energia dela é muito alta, é altíssima, né? Então, a pergunta é qual que é o nível de energia que aquela pessoa coloca naquele assunto. Quando a pessoa é extremamente comprometida e coloca muita energia naquele assunto, a gente chama de campeões, tá? Quando a energia da pessoa, o comprometimento é alto, mas a energia é baixa, nós chamamos as pessoas de pregadoras, que são pessoas que até concordam com o processo, mas elas não colocam tanta energia assim. Quando a gente tem uma pessoa com baixo comprometimento e baixa energia, ou seja, não concorda com aquilo, mas também não se posiciona muito, a gente chama de adormecido. E quando a gente está falando tanto de pessoas com baixo comprometimento e alta energia, são pessoas que se posicionam contrária, elas às vezes tiram recurso para que aquelas questões não aconteçam. Então, quando a gente vai pensar na priorização e quando a gente começar por esse primeiro grande passo, a gente deveria olhar se aquela primeiro conjunto de áreas, ou aquela pequena área que a gente está começando, ou a grande área, se tem um conjunto de campeões. Então, se vocês têm lá, por exemplo, a diretoria é formada por campeões, então eu consigo começar um projeto lá direto no nível da direção. Agora, se eu não tenho um grupo ali de diretores campeões, se eu tenho um grupo, às vezes, de adormecido, eles até concordam, mas não colocam muita energia, eu tenho que dar uma olhada lá no meu conjunto de gerentes, verificar se tem alguns gerentes que também são campeões, né? E assim sucessivamente. O fato é que eu deveria começar a dar esse primeiro grande passo em áreas, em um conjunto de área que tenha
um grupo importante de campeões, porque senão eu vou gastar muita energia, não vou gerar resultado. Então, esse é o primeiro requisito aí, além dos campeões, é o potencial de resultado. E aí, como é que a gente sabe se aquela área ou aquele processo que a gente está imaginando fazer um trabalho tem potencial de resultado, né? Eu diria que tem um indicador fácil de identificar, que é basicamente entender se tem agenda para ele, né? Se existe espaço de agenda para aquele assunto, as chances são que ele é prioritário e que ele vai trazer muito impacto. Quando a empresa não disponibiliza agenda para aquele assunto, para aquela área, para aquele setor, etc., as chances são que ele não é tão importante assim para o resultado naquele momento. Então, quando eu junto uma área, um setor, um departamento, um fluxo de valor que está em pauta, ou seja, que está na agenda, e ele ainda é composto por campeões, as chances são que eu vou conseguir trazer resultado muito mais rápido. E aí fica tudo muito mais fácil. Então, basicamente, esses são dois elementos aí que a gente sugere que sejam observados. O segundo, e aí pensando nisso, qual que é o próximo passo, né? Bom, eu pensei numa pequena área que, de novo, ela pode estar lá no nível da direção, ela pode estar no nível mais tático, pode estar mais no nível operacional, pode estar numa área muito pequenininha ou pode estar numa área muito grande. Eu tenho que ver esse processo de construção de cultura como gerações de ciclos, né? Quanto mais ciclos eu for gerando, melhor. Então, vou lá, pego uma área, gero resultado, faço num outro processo, gero resultado, e assim vou seguindo, sempre com o pensamento de buscar áreas ou locais que tenham um grupo de campeões e buscar áreas e locais que tenham capacidade de geração de resultado. Dentro desse elemento eu coloquei a questão das capacidades, né? E aí vamos fazer um paralelo aí com a nossa cultura nacional e vamos pegar um caso bastante didático, né? Por que nós, brasileiros, no geral, temos a cultura do futebol? A gente poderia dizer várias coisas. Uma delas é porque vence, né? Outra delas é porque é uma questão de geração. Mas vamos colocar outros elementos aqui, né? Todo brasileiro, em geral, conhece as regras do futebol. Todo brasileiro, em geral, lá na escola básica, aprendeu na educação física futebol, sabe a quantidade de atletas que tem, sabe qual é a função do goleiro, sabe qual é a função dos jogadores, sabe mais ou menos ali o posicionamento, sabe as regras básicas. Todo brasileiro, basicamente, sabe as regras do futebol, e poucos brasileiros, por exemplo, sabem a regra do futebol americano. Então, a gente tem conhecimento e informação, a gente é bombardeado tanto de conhecimento quanto de informação. Então, investir nas capacidades, investir em conhecimento, em elementos de comunicação que reforcem o conhecimento no dia a dia é fundamental. Eu, até esse momento, não conheci uma empresa que tenha construído cultura sem que as pessoas conheçam metodologias, técnicas, conceitos, etc., sobre melhoria contínua. Então, a capacitação é fundamental. A comunicação é fundamental para tornar presente a capacitação também. Então, investir em capacitação é básico para que vocês consigam interagir com as pessoas. É como pedir para alguém fazer alguma coisa sem essa pessoa ter um conhecimento básico sobre aquilo. Então, a capacitação ela é fundamental. Então, naquele movimento do grande passo, né, você escolheu um primeiro local para começar, um primeiro escopo, que tenha campeão e que tenha capacidade de resultado, e você qualificou as pessoas ou elas já estão qualificadas, as chances são que o resultado virá com mais facilidade. Bom, o nosso terceiro elemento, e daí é até um pouquinho diferente da abordagem japonesa, porque eles não estão tão preocupados com isso não, mas nós ocidentais sim, nós sermos viciados em vitórias, né? Então, o que fecha um ciclo de mudança e começa um novo ciclo de mudança são as vitórias, né? A gente quer participar de grupos que vencem, a gente quer estar perto de vitórias. Então, se eu faço um trabalho no primeiro conjunto de áreas, um escopo, etc., e gera resultado, eu ganho energia, eu ganho motivação, eu ganho aliados, eu ganho a potencialidade de fazer uma nova, e aí eu preciso estar viciado em vitórias. Quanto mais vitórias eu tiver, quanto mais vitórias tivermos capacidade de comemorar, mais fortalecida fica a cultura, porque lembra lá no início que eu falei que a cultura tem a ver com esforço,
que levam resultado e as pessoas relacionam esforço com resultado. Então, quando começa a ter um conjunto de vitórias constantes, as pessoas percebem que à medida que elas vão gerando esforço, elas vão chegando à vitória. E eu comunico isso, as chances são que aquele novo comportamento vai se transformando cada vez mais em cultura, né? Então a gente precisa pensar em vitórias, né? E qual que é o pensamento da vitória, né? Quando eu acabo uma vitória, eu deveria começar outra, e ter mais líderes, e ter mais gente, e quando eu acabo uma vitória, eu deveria amplificar, deveria aumentar a quantidade de gente no barco, a quantidade de vitórias, para potencializar ainda mais o resultado. Então a ideia é que eu sempre esteja mirando vitórias, e estamos falando de vitórias de curto prazo, não vitórias de muito longo prazo, não, porque ninguém mais tem paciência de vitória de longo prazo. Estamos falando aí de a cada trimestre, aí tem uma vitória comemorável para que aquela cultura se fortaleça. Então, comemorar vitórias é importante, especialmente no Ocidente. Um fato importante para a vitória, para que isso funcione bem, ela basicamente tem que respeitar 3 elementos, tá? O primeiro, ela tem que ser visível, ou seja, as pessoas têm que perceber que aquilo aconteceu de verdade. Então, quanto mais visível for, melhor, porque senão as pessoas podem estar achando, não, isso nem é verdade, isso nem foi assim. Então, quanto mais visível, mais aparente, melhor. Ela não pode ser ambígua. O que é uma vitória ambígua? Quando eu digo assim, olha, vejam o resultado que a gente gerou a partir dessa ação de melhoria, a partir dessa ação de Six Sigma, ou dessa ação de Lean, ou dessa ação de WCM, seja lá o que for, olha o que aconteceu, e alguém diz assim, sim, mas olha o efeito colateral que isso teve, a gente aumentou a hora extra, está todo mundo estressado, etc, etc. Ou seja, eu faço uma coisa boa com um efeito colateral ruim. É que nem antibiótico, né? Tomar antibiótico não é bom porque tem o efeito colateral ruim. Então, uma vitória, quando ela é ambígua, ela não é aceita. E ela tem que estar claramente relacionada ao esforço de mudança. As pessoas percebem quando a gente comemora uma vitória que não é legítima. Ou seja, eu me aproveito de uma situação, às vezes de uma condição de mercado, às vezes de uma situação que aconteceu por acaso, ou uma própria oscilação do meu indicador, da própria variabilidade dele, eu me aproveito dessa situação para comemorar uma vitória que não foi reflexo daqueles esforços. E as pessoas percebem isso, as pessoas compreendem isso, aliás, tem alguém olhando se as vitórias que a gente está comemorando são de fato reais, e quando isso é presente, aí a gente perde credibilidade, perde autoridade na organização. Então, comemorar é importante, mas ela precisa primeiro ser visível, né, para as pessoas realmente verem, ela não pode ser ambígua, e ela tem que estar diretamente relacionada com o esforço que foi feito, e aí sim, ela fica muito forte. Muito bem. Então, retomando aqui, quais são os 3 elementos que eu trouxe para vocês, e daqui a pouco a gente começa a responder perguntas. Aí eu passei 5 minutos a mais, eu falei em 45 minutos, passei 5 minutos a mais, mas está tudo certo. Basicamente, então, eu trouxe ali 3 exemplos, né? 3 elementos, perdão. Tem uma visão clara para onde a gente está indo, uma visão de fato que seja imaginável, que seja desejável, que seja facilmente comunicável. Estabelecer um passo grande, importante, que vai me gerar resultado, né, com base naqueles elementos de identificar onde tem campeões, identificar onde vai trazer resultado, né, se tem pauta para aquilo, se tem agenda para aquilo, e capacitar as pessoas e dar bastante empowerment para elas nesse sentido de competência para que elas executem o trabalho, e, por fim, ficar viciado em vitórias como um jeito de estar cada vez mais potencializando os avanços.